Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa e se inscreva nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó. Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado através do clube de canais. O preço é R$ 6,99 por mês e aí você tem acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos chats, tanto das lives quanto nos comentários aqui, e também acesso a conteúdos exclusivos que eu posto só pra quem é membro. Você também pode contribuir com as nossas produções aqui através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque por uma dessas quantias disponíveis aí. E hoje a gente chega como? A gente chega com estreia de quadro novo, personagens cortados de cada livro de Harry Potter. Personagens que existem, estão ali no livro, mesmo que a participação deles seja pequenininha, mas que no filme a gente não sentiu nem o cheiro. E pra começar, Harry Potter e a Pedra Filosofal tem 32 personagens que foram cortados no filme. 32. Será que você se lembra de todos eles? Olha só, lembra do que eu falei, independente da importância do personagem, se ele foi cortado, ele tá nessa lista. Nós começamos por ele, Ted, grande Ted. Você sabe quem é Ted? Ted era um locutor de televisão trouxa no ano de 1981. Ele relatou uma quantidade incomum de corujas voando durante o dia sem saber que a atividade era resultado das celebrações da aparente queda de Voldemort. E aí você se pergunta, Caco, Ted? Não lembro. Se você leu Harry Potter em português, você realmente não vai lembrar do Ted, mas você vai lembrar do Eduardo. O nome do Ted foi traduzido pra Eduardo. E aí talvez você pense, nossa, que grande diferença é essa? Calma, não é tão diferente assim. É que Ted é um apelido comum para o nome Edward. Então, o nome do apresentador deve ser Edward. E aí foi traduzido para Eduardo, que faz muito sentido, né? Bem próximo ali um nome do outro. Enfim, esse personagem foi cortado do filme. Outro personagem cortado foi o Jim McGuffin. Ele era um meteorologista trouxa no ano de 1981. E ele participa desse programa com o Ted, no caso Eduardo, falando que a chuva que ele havia previsto no dia anterior não aconteceu. O que aconteceu foram chuvas de estrelas cadentes muito estranhas e achava que as pessoas estavam comemorando o feriado das fogueiras mais cedo naquele ano. O feriado das fogueiras é uma festividade comum do Reino Unido, enfim. Talvez você também não se lembre do nome Jim McGuffin, porque esse, a Lia Wyler, que foi a tradutora, ela pegou pesado. Ela traduziu Jim McGuffin pra Jorge Mendes, então o Jorge Mendes aí acabou sendo cortado do filme. Outros personagens que foram cortados aparecem quando o Walter tá indo trabalhar. Essa cena também foi cortada, inclusive, e aí ele vê um grupo de pessoas usando roupas estranhas e ele fica irritado com isso. Essas pessoas estranhas são os bruxos que estavam ali fazendo multidão nas ruas, né? Porque o Voldemort havia caído. É inclusive de onde ele ouve o nome Potter e o nome do filho dos Potter, Harry, e aí chega lá falando com a Petúnia em casa. Isso foi cortado, enfim, do filme, então os personagens também foram cortados. Pedro Polkes e sua mãe. Vocês conhecem o Pedro Polkes? Lembra dele? Pedro Polkes era o amigo do Duda que vai com ele no zoológico. É ele quem conta que o Harry estava falando com a cobra, porque o tio do Harry não vê o Harry rindo, nem nada do tipo, quando o vidro some lá no zoológico. É ele que conta no carro, esse Pedro Polkes aí, que o Harry tava falando com a cobra e aí dá ruim pro Harry. E falando em zoológico, o zelador do zoológico também foi cortado. Ele fica gritando desesperado que a cobra tinha escapado, falando que o vidro tinha sumido. Ele falou que o vidro tava ali naquele momento e sumiu. Então, ele foi cortado, esse cara. E o diretor do zoológico também foi cortado. Ele quem faz um chazinho pessoalmente pra acalmar a Petúnia por conta da cobra. Eu falei que os personagens eram todos cortados, né? Independente da importância. O leiteiro também foi cortado, o que tenta entregar os leites pra Petúnia pela porta principal, mas não consegue porque ela está travada, e aí ele tem que entregar pela janela, e aí ele acha isso tudo muito estranho. Inclusive, nesses ovos que ele entrega, que vem as cartas de Hogwarts dentro dos ovos, e ele fica sem entender nada, porque todo aquele mistério, por que ele tava tendo que entregar daquele jeito os ovos. Outra personagem cortada de Harry Potter e a Pedra Filosofal é a dona do hotel Railville, hotel esse onde os Dursley ficam hospedados pra fugir das cartas do Harry. E aí quando eles vão embora lá no outro dia, o Harry tá na recepção e a mulher fala que chegaram 100 cartas endereçadas ao Harry, com tipo endereço do quarto, tudo certinho. Cortado. Ainda nessa fuga dos Dursley, teve outro personagem que foi cortado do filme, que era o dono do barco que eles usam pra ir até o casebre lá no meio do mar. Eles tiveram que chegar lá de algum jeito, né? Pois é, eles chegaram de barco e quem emprestou foi um senhor que é descrito como desdentado e tal, e aí ele não apareceu no filme. E esse aqui
aqui, todo mundo sabe que foi cortado. O Pirraça, o poltergeist do castelo. Cara, o Pirraça, ele simplesmente foi cortado de todos os filmes e ele tinha partes importantes nos livros que definia a história, como ela acontecia em alguns aspectos e simplesmente o Pirraça foi cortado. As cenas com ele até chegaram a ser gravadas com um ator que inclusive já faleceu, que era um comediante, e aí ele acabou sendo cortado. Enfim, o diretor Chris Columbus revelou recentemente que a Warner tem material com as imagens do Pirraça e gostaria muito que eles lançassem o filme, que eles relançassem no caso, com essas cenas. Pô, eu também gostaria muito. Agora, na hora da seleção do chapéu, foi cortada gente pra caramba. Anna Abbott, que é selecionada pra Lufa-Lufa, foi cortada. Terry Bolt, que é o Terêncio Bolt, né, que em português foi traduzido pra Terêncio, ele foi selecionado pra Corvinal e é cortado, ele foi cortado do filme. Mad Brocklehurst, um nominho difícil, foi cortada também, é uma primeira-ministra que foi pra Corvinal e foi cortada. Lila Brown, cara, a Lila Brown foi cortada também de Pedra Filosofal. A Lila Brown só aparece a partir de Câmara Secreta e você nunca vai saber que aquela personagem é a Lila Brown porque era interpretada por uma atriz totalmente diferente da atriz que a interpreta em Enigma do Príncipe. A Lila Brown era interpretada por uma atriz negra e aí em Prisioneiro de Azkaban também pela mesma atriz negra e aí em Enigma do Príncipe simplesmente trocaram por uma atriz branca. Emilia Bulstrode também é cortada de Harry Potter e a Pedra Filosofal, ela aparece sendo selecionada para Sonserina. Morag McDougal era uma aluna que foi selecionada para Corvinal e ela é selecionada logo depois do Neville Longbottom. Só que aí o Neville Longbottom, quando é selecionado, ele sai tão nervoso que ele sai com o chapéu seletor ainda na cabeça e aí ele tem que voltar correndo e entregar o chapéu para ela. E aí foi cortado isso. Justino Flint Fletchley. O Justino só aparece a partir de Câmara Secreta, mas ele está em Pedra Filosofal, inclusive mostra ele sendo selecionado para Lufa-Lufa. Parvati Patil, uma das gêmeas Patil, ela acaba sendo par do Harry em Cálice de Fogo e ela é, assim, muito presente nos livros, assim, na aula de adivinhação, ela gosta muito da Trelawney e tal. Ela foi cortada. Cortada só aparece a partir do terceiro filme. Agora, a Padma Patil, a irmã, também foi cortada da seleção e a Padma, inclusive, não só foi cortada em Pedra Filosofal, como no filme mudaram a casa dela, porque ela é selecionada pra Corvinal e aí no filme colocaram ela da Grifinória. Tipo, os caras falaram, ah, não, whatever, ela vai ser Grifinória, quero nem saber. Lisa Turpin, uma bruxa que começou a frequentar Hogwarts ali também no primeiro ano e foi selecionada pra Corvinal, também foi cortada. Lily Moon, outra bruxa que foi pra Corvinal, mas nem sequer aparece nos filmes e também não aparece nem nos outros livros. Inclusive, existe alguns boatos de que a Lily Moon seria a Luna Lovegood, que seria a personagem que teria as características da Luna Lovegood, mas aí ela acabou não aparecendo mais e aí a autora fez a Luna Lovegood mesmo. Outro personagem que foi cortado de Pedra Filosofal é o Nott, Theodore Nott. Conhece o Theodore Nott? Ele era da Sonserina, foi selecionado pra Sonserina e ele tinha uma amizade com o Draco e ele era filho de um comensal da morte, conhecido pelo sobrenome, né, Nott, e ele foi criado por seu pai após a morte de sua mãe. E aí, em Criança Amaldiçoada, lá no ano de 2020, o Nott foi preso por estar em posse de um vira-tempo ilegal, que era o protótipo depois, que acontece todo o enredo ali de Criança Amaldiçoada, né, e tal. E aí, o Harry prende ele. Acredita, cara? Olha que como é o destino. 20 anos antes ele tava ali sendo selecionado, no mesmo ano do Harry, e aí, 20 anos depois, o Harry prende o menino. Eita, nós. Outro personagem que foi cortado, e não só de Pedra Filosofal, mas de todos os filmes, é o Professor Binns, professor de História da Magia, que era um fantasma. Ele simplesmente um dia tava sentado na sua poltrona, e aí ele foi levantar pra dar aula, e ele já levantou fantasma. Morreu e nem percebeu. A Madame Pomfrey também foi cortada de Pedra Filosofal. A personagem só aparece no livro e no filme a partir de Câmara Secreta. Em Pedra Filosofal ela não aparece. E a família do Harry também, que foi cortada. Porque no filme, quando o Harry vê o espelho de Ogezed, só aparece o pai e a mãe dele. Mas no livro tem o pai e a mãe da Petúnia, o pai e a mãe do Tiago, que é a Eufêmia e o Philmont Potter, e aí o senhor e a senhora Evans, que são os pais da Petúnia, e da Lilian, foram cortados. Outro personagem cortado foi Ronan, um dos centauros aí da Floresta Proibida, que encontra com eles, dizendo que Marte estava brilhante quando o Harry foi cumprir detenção lá na floresta com o Hagrid. E ainda nos centauros, o outro personagem que também foi cortado foi o líder dos centauros, que era o Agouro. O Agouro foi cortado também. Ele também chega falando que Marte estava brilhante, e aí eles ficam muito bravos porque o Firenze carregou o Harry nas costas, que ele não era uma mula, que ele estava ajudando os humanos, enfim, fica muito bravo. Isso aí foi cortado do filme e os personagens também, só apareceu o Firenze mesmo. E outros personagens cortados aqui pra gente finalizar esse primeiro episódio de personagens cortados, estão os amigos de Carlinhos que vão até Hogwarts pra levar o dragão Norberto, no caso Norberta, que depois descobriram que era uma dragoa, pra Romênia, lá pra reserva de dragões. Esses personagens, eles foram cortados
cortados do filme. Mas e aí, meu bruxo, minha bruxa, vocês se lembravam de todos esses personagens que haviam sido cortados de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Não? Então vale seu like aqui nesse episódio, né? Se você gostou dessa ideia, quer ver continuação, cara, compartilha esse vídeo, comenta aqui, manda pra galera, fala assim, você lembra de todos os personagens que foram cortados? Eu duvido você acertar os personagens que foram cortados de Pedra Filosofal. Manda aí, galera, manda aí, manda aí. Se vocês quiserem a continuação do quadro, vocês têm que ajudar a engajar aqui o vídeo, beleza? Engajar pra eu saber que vocês gostaram do quadro. E aí é um termômetro que eu tenho. Pô, galera gostou, vou continuar. Não gostou, pô, vou deixar de lado. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.